Olá, gente boa! Hoje o nosso passeio é noturno. E hoje nós vamos contar uma história muito bacana para vocês. Nós estamos saindo de Barueri, pegando a rodovia Castelo Branco, depois Marginal Tietê sentido Dutra, e nós estamos indo para o Terminal Rodoviário Tietê. Terminal Rodoviário Tietê, em números, é uma monstruosidade. O Terminal Rodoviário Tietê é o maior do mundo? Você acha que o Terminal Rodoviário do Tietê é o maior do mundo? Bom, é uma curiosidade e é uma história a ser contada. Então, só para matar a sua curiosidade, o maior terminal rodoviário do mundo fica em Nova York e ele se chama Port Authority Bus Terminal. Nova York, uma cidade de recordes, muitas coisas grandes em Nova York. E o segundo maior terminal rodoviário do mundo, ele fica em Tel Aviv. Cadê o nome dele? É a Estação Rodoviária Central de Tel Aviv, que fica em Israel. Esse terminal já foi o maior do mundo, tá? Mas ele parou de ampliar e ele perdeu posição para o Port Authority Bus de Nova York, que continuou ampliando. Por sinal, esse terminal de Tel Aviv está meio abandonado, tem áreas meio desertas. Ele era um shopping muito avançado para a época que foi construído. Ele era um terminal rodoviário com um complexo de shopping e tudo mais. Mas com o passar do tempo ele foi ficando meio abandonado. Ele ainda funciona, mas já não tem mais o mesmo prestígio. E aí no nosso ranking, no terceiro lugar, fica o Terminal Rodoviário Tietê, que é o terceiro maior do mundo e o maior da América Latina. Oficialmente esse terminal se chama Terminal Rodoviário Governador Carvalho Pinto. É um terminal rodoviário que se localiza na cidade de São Paulo, que está no nosso amado e querido Brasil. Está localizado na zona norte da cidade, na Avenida Cruzeiro do Sul, no bairro de Santana. O local também pode ser acessado facilmente pela estação portuguesa Tietê da linha 1 azul do metrô de São Paulo. Trata-se do maior terminal rodoviário da América Latina e o segundo maior do mundo, superando o terminal de Nova York. Bom, essa matéria aqui não é tão recente, tá? Porque no ranking atual de Nova York, hoje é o maior do mundo, porque ele ampliou. Então, essa matéria aqui está desatualizada. Inaugurada em 1982, a rodoviária do Tietê, como também é conhecida, contém 89 plataformas de embarque e desembarque numa área de 120 mil metros quadrados, atendendo em média cerca de 90 mil usuários por dia. No local são servidas linhas para diversos locais do país, contendo 21 estados brasileiros e 5 países da América do Sul, que é Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, e sendo operadas por cerca de 60 empresas rodoviárias. Só um adendo aqui, nas vésperas de feriados prolongados, entrar no terminal rodoviário Tietê é uma tarefa muito difícil. O terminal também possui uma linha especial que parte para o aeroporto de Guarulhos e para o aeroporto de Congonhas. A rodoviária conta com estacionamento, vias com acessibilidade para pessoas com deficiência, diversos pontos de alimentação, vários tipos de estabelecimentos comerciais, de táxi, guarda-volumes, carregadores de bagagem, caixas eletrônicos, vários bancos, telefones públicos, tomadas para carregadores de aparelhos, correios, casa de câmbio, locadora de veículo, serviços públicos como a Artesp e a ANTT e despacho de encomendas. Vamos falar um pouco da história de como esse terminal surgiu.
Com o grande crescimento econômico oriundo da industrialização, que o estado de São Paulo sofreu principalmente a partir dos anos 30, a capital paulista passou a receber brasileiros de diversas partes do país devido ao êxodo rural, sobretudo da região Nordeste. Na época, a cidade de São Paulo carecia muito de um sistema de transporte viário para atender à alta demanda. Os primeiros serviços de ônibus intermunicipais que atendiam a cidade surgiram na década de 20, na época do então presidente do estado, Washington Luiz. Presidente do estado, ainda se chamava presidente do estado naquela ocasião. As empresas que ofereciam essas viagens consistiam de uma estrutura extremamente básica, com algumas linhas destas saindo de diversos pontos do centro da cidade, como da Avenida Ipiranga, Avenida Casper Libero, do Brás, da Luz e Pinheiros. Isso ainda acontece nos dias de hoje, mas com os ônibus fretados que levam trabalhadores para as empresas. Os ônibus paravam na rua e os embarques e desembarques eram realizados ali mesmo, como se fossem linhas urbanas. Na década de 50, o serviço de ônibus intermunicipal foi crescendo à medida que as rodovias foram sendo pavimentadas e construídas em torno da capital. A Anchieta foi construída em 1947, a Anhanguera em 1948, a Dutra em 1951. E assim sendo, a Prefeitura paulistana iniciou estudos para a construção de um terminal rodoviário unificado na cidade. Após uma proposta de erguimento de uma estação rodoviária em pleno Parque da Luz ser descartada, foi aprovado um projeto de construção de um terminal na região central de São Paulo, próximo à estação Júlio Prestes. Essa estação eu conheci e ela tinha uma fachada de acrílico colorido que era muito bonita, e essa rodoviária, depois de desativada, transformou-se num shopping. E o shopping também foi desativado e hoje existe no local um conjunto de prédios. O projeto seguiu adiante mesmo recebendo desaprovação de parte dos paulistanos por conta do local escolhido para sua construção, pois o local possuía um tráfego intenso e as ruas em torno eram pequenas para comportar veículos grandes de porte em excesso. Para quem não mora em São Paulo, para quem não conhece São Paulo, esse terminal rodoviário ficava exatamente no começo da rua Santa Efigênia, então era um paraíso para quem vinha de longe comprar na Santa Efigênia. O terminal rodoviário da Luz foi então construído durante a gestão do governo paulista Adhemar de Barros, em parceria com os empresários Carlos Caldeira Filho e Otávio Frias de Oliveira, com a Prefeitura de São Paulo. Inaugurada em 25 de janeiro de 1961, a Rodoviária da Luz, com cerca de 19 mil metros quadrados, rapidamente foi ficando saturada, causando diversos transtornos para a região. Na época, os atrasos em algumas linhas chegavam a 6 horas e os motoristas perdiam quase 1 hora para deixar a plataforma do terminal e seguirem até a Marginal Tietê. Se isso nos anos 60 já demorava isso, nos dias de hoje seria completamente inoperante, né? Outro problema do terminal era que o mesmo não era adaptado para ônibus maiores. Com a implantação do metrô em São Paulo, nos anos de 1970, a Prefeitura e o governo estadual iniciaram um projeto de descentralização das linhas rodoviárias do centro da capital, que seriam integrados ao novo sistema de transporte. Assim, a Rodoviária da Luz seria desativada e novos terminais seriam construídos e administrados pelo governo estadual. No dia 2 de maio de 1977 foi inaugurado o primeiro terminal deste plano, que foi o Terminal Jabaquara, que ainda está ativo até hoje e serve aos passageiros com destino ao litoral. Já integrado ao metrô pela estação homônima, passando a dar prioridade às linhas que ligavam a região metropolitana de São Paulo à Baixada Santista. Na mesma época, foi inaugurado o provisório terminal rodoviário do Glicério para auxiliar no desembarque das linhas que vinham do norte e nordeste do Brasil. Esse terminal já não existe mais. A proposta de construção do terminal rodoviário Tietê teve início em 1977,
como parte do plano de descentralização das linhas rodoviárias do centro de São Paulo, onde a Rodoviária da Luz já se encontrava extremamente saturada. O projeto para erguer um novo terminal ao lado da já existente estação do Tietê, do metrô, foi aprovado tanto pela Companhia do Metropolitano de São Paulo quanto pelos governos federal e estadual, sendo assinado pelo arquiteto Renato Viegas e pelo engenheiro Roberto McFadden. Deve ser um estrangeiro. Um fator que ajudou muito na aprovação do projeto foi a localização. A rodoviária estaria localizada bem na Marginal Tietê, o que facilitaria bastante a chegada dos ônibus e evitaria o trânsito destes na região central da cidade. As obras da nova estação rodoviária começaram em janeiro de 1979. Após 4 anos de construção, o terminal Tietê, oficialmente nomeado de Rodoviário Governador Carvalho Pinto, foi finalmente inaugurado durante a gestão do então governador paulista Paulo Maluf, que tem a fama de construção de muitas obras, mas essa aqui ele só inaugurou, em 8 de maio de 1982, com 89 plataformas, sendo 72 de embarque e 17 de desembarque, tendo sua operação iniciada às 3 horas da manhã do dia seguinte, com um Mercedes-Benz O364. Quem conhece de ônibus vai se deliciar com esse modelo aqui. Da extinta viação Várzea Alegrense, proveniente do Nordeste, sendo o primeiro ônibus a adentrar as plataformas do Tietê. Poxa, esse ônibus deveria estar exposto em algum museu, porque é muito relevante essa parte da história. Após sua inauguração, o antigo terminal rodoviário Luz, que estava saturado, foi gradualmente deixando de ser utilizado, o que não demorou muito. Aproximadamente um mês depois da inauguração do Tietê, o terminal da Luz havia sido completamente desativado, sendo posteriormente usado como um pequeno centro comercial até ser finalmente demolido em 2010. Esse pequeno centro comercial a que se refere era o Shopping Luz, que era um shopping exclusivo para atacadistas dali da região do Bom Retiro, que é uma região confeccionista. Possivelmente tinha algum comerciante do Brás também. Então era um shopping voltado à venda por atacado, não era um shopping varejista. Rapidamente a rodoviária do Tietê foi ganhando alto fluxo de pessoas. O recorde de movimento registrado no local ocorreu nas vésperas de Natal de 1986, quando 110 mil pessoas saíram da capital paulista pelo terminal por meio de 2.820 ônibus. Esse recorde que se refere aqui em 1986, com certeza ele já foi superado, porque eu mesmo já estive nesse terminal em dias em que não se podia nem pôr o pé no chão, de tão lotado que estava. Então esse recorde já deve estar superado. O movimento foi 15% superior ao mesmo período de 1985. Para evitar uma supersaturação, como o que aconteceu com a antiga rodoviária Luz, foi inaugurado em 1988 o terminal intermodal Barra Funda, localizado na zona oeste da cidade. Eu lamento que esse terminal da Barra Funda não é utilizado tanto quanto deveria ser. Ele deveria ser muito mais utilizado. Em 1989, o terminal rodoviário Tietê passou a ser administrado pela Socicam, em consórcio com a Termini, e a Socicam ainda hoje administra esse terminal. A nova administração realizou, anos mais tarde, em 2002, uma revitalização do local. O procedimento proporcionou melhorias na funcionalidade do espaço, conforto e comunidade para o embarque rodoviário, dando maior acessibilidade aos usuários do terminal, que passou a apresentar uma estrutura de atendimento similar aos balcões de check-in dos aeroportos, já que diariamente circulavam em média mais de 90 mil passageiros. Algumas empresas de transportes também passaram a oferecer salas VIP aos viajantes.
Com isso, o tempo de permanência das pessoas no local passou de 30% para 50%. A segurança do local foi reforçada pela Socicam com a instalação de um circuito fechado de televisão, totalmente digital, e o sistema permite o monitoramento completo das dependências e do entorno do terminal rodoviário do Tietê. Nas plataformas de embarque foram instalados displays eletrônicos que informam o horário das partidas e chegada em cada plataforma. As mudanças colaboraram para o melhor funcionamento de embarque e desembarque, fazendo com que isso diminuísse o tempo de espera das viagens longas, como para o Nordeste e Norte do país. A Socicam aumentou a segurança do terminal rodoviário com câmeras de segurança por fora do ambiente e um monitoramento eficiente que traz um pouco de segurança para os passageiros e trabalhadores. Algumas características do terminal rodoviário Tietê. Compreendendo uma área de 120 mil metros quadrados, sendo 54.480 metros quadrados de área construída, com um total de acessibilidade, o terminal funciona 24 horas por dia. São 60 empresas rodoviárias, 120 bilheterias, com mais de 60 empresas rodoviárias e 300 ilhas de ônibus que atendem a 1.033 cidades. Para receber essa demanda, existem 89 plataformas no terminal rodoviário, sendo 72 de embarque e 17 de desembarque. Em dias de maior movimento, como em feriados, essas plataformas tornam-se reversíveis. Os ônibus também contam com um estacionamento de espera que tem a capacidade para 70 veículos. Além disso, oferece mais 2 estacionamentos. O estacionamento da Avenida Cruzeiro do Sul, com capacidade para 372 veículos. Aqui estamos falando de veículos de pessoas que vão ao terminal ou levar passageiros ou buscar passageiros. Eu usava esse terminal da Cruzeiro do Sul, porém, dependendo do volume de bagagem que você tiver, você vai ter que atravessar todo o terminal, subir escadarias, depois descer escadarias para ir para as plataformas de embarque. Então, eu uso sempre o estacionamento da Marginal. O da Avenida Cruzeiro do Sul, com capacidade para 372 veículos, e o da Rua Prestes Maia, que é o que eu chamo aqui, Maria Prestes Maia, que é o que eu chamo aqui de Marginal, com capacidade para 580 veículos. Esse estacionamento tem 3 pisos e, acredite ou não, às vezes ele enche. Em 2007, o terminal registrou um movimento diário de 66 mil pessoas. Entretanto, o movimento na rodoviária Tietê sofreu uma queda de 44% nos últimos 20 anos. Isso também se deve ao fator das passagens de avião terem se tornado mais acessíveis e também dos brasileiros terem tido condição de comprar carros melhores, das rodovias terem melhorado e tem muita gente viajando de carro e também de avião. Justifica. Ainda assim, embarcam em média 11 milhões de pessoas por ano. O terminal rodoviário do Tietê possui uma área de serviços que concentra órgãos públicos como a Artesp, que é a Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo, a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, além de um posto de assistência social. Cerca de 295 funcionários trabalham em diferentes turnos nas áreas de administração, operação, manutenção, limpeza e segurança do terminal. O terminal atende a 21 estados brasileiros, além de 5 países do Cone Sul. O terminal Tietê conta com uma estrutura totalmente adaptada para atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O local tem rampas, sendo 2 delas com acesso para o interior do terminal, elevadores, escadas rolantes, sanitários adaptados, box para banho, telefones públicos, sendo 6 desses com adaptação aos deficientes,
caixas eletrônicos adaptados com disponibilidade de entrada das cadeiras de rodas para facilitar o acesso. As lojas e outros estabelecimentos do local dispõem de um piso linear e os 2 estacionamentos do terminal dispõem de vagas especiais. Quanto à alimentação, o terminal conta com 24 pontos para alimentação, todos funcionam diariamente e alguns funcionam 24 horas, como lanchonetes, restaurantes, casa de sucos, cafés e quiosques variados. Toda a área de alimentação está sob responsabilidade do GRSA, Grupo de Soluções em Alimentação. Alguns dos estabelecimentos que podem ser encontrados são o Grileto, bem conhecido, Casa do Pão de Queijo, Bob's, Subway, Via Mundi Alimentação, Paneria, Frutaria, Donuts, Café, entre outros. Quanto aos sanitários, existem 6 conjuntos de sanitário masculino e feminino. Deste, 2 estão localizados no mezanino e um próximo ao desembarque. São disponibilizados 2 fraldários, sendo um familiar no piso térreo e outro no mezanino, anexo aos sanitários femininos. Tanto os sanitários quanto os fraldários são de uso gratuito. É interessante esse fato aqui de uso gratuito, porque em muitos lugares por aí o uso do sanitário é pago, principalmente em rodoviárias. No piso térreo, junto às plataformas de desembarque, encontra-se um serviço de banho. O local está próximo da plataforma 57 e para utilizar o serviço de banho é necessário o pagamento de uma taxa de R$ 8,00 e para o uso da toalha mais sabonete o valor é R$ 10,00. Para quem está viajando sem bagagem, é muito apropriado. A rodoviária tem 2 estacionamentos que funcionam 24 horas com sistema de segurança. Junto a eles somam mais de 1.800 vagas administradas pelo local, com acesso à Rua Voluntários da Pátria e à Rua Marechal Odílio Denis. Achados e perdidos, guarda-volumes e bancos. O terminal Tietê possui um posto de achados e perdidos no piso superior. Os objetos perdidos são guardados por até 60 dias. Após esse período, são doados para entidades filantrópicas. Os documentos, carteira de identidade, cadastro de pessoa física, passaporte, são enviados aos Correios. Há 2 guarda-volumes na rodoviária, no piso térreo localizado no embarque e desembarque de passageiros e outro no piso adjunto aos guichês de passagem e caixas eletrônicos. Os guardas-volumes funcionam 24 horas. O local tem postos de autoatendimento da Caixa Econômica Federal, além de um posto de atendimento do Bradesco e caixas eletrônicos da rede 24 horas, que atende a maioria dos bancos. Muito interessante a história do terminal rodoviário Tietê. Faz algum tempo que eu queria contar essa história, mas uma gravação que eu fiz quando eu fui fazer a edição não estava muito boa, eu acabei adiando. E aqui nós estamos entrando no acesso da Ponte Cruzeiro do Sul, aqui do lado do Shopping D. E o interessante aqui de fazer o acesso ao terminal por esse percurso que eu estou fazendo é que você primeiro teria a opção de parar no estacionamento Cruzeiro do Sul. Mas se você parar no estacionamento Cruzeiro do Sul, você vai ter exatamente aquele problema que eu mencionei antes. Você vai ter que atravessar com sua bagagem. Primeiro, você vai subir escadas com sua bagagem, atravessar a parte social ali do terminal. E olha que é movimentado, dependendo das malas que você estiver, você vai esbarrar em pessoas e é um contratempo. E como eu não sabia ir para o acesso, para o outro estacionamento que dá acesso direto ao embarque, eu parei muitas vezes no Cruzeiro do Sul e confesso que foi bom demais ter descoberto lá. E aqui é a entrada principal do terminal para pedestres, para pessoas que usam o metrô. E aqui do lado esquerdo, passando por cima dessa passarela que a gente acabou de passar embaixo, tem um estacionamento de onde sai aquele ônibus rosa, que é o Buzzer.
E esse ônibus hoje tem vários pontos de embarque no centro de São Paulo. Um dos mais movimentados é esse aqui da Avenida Cruzeiro do Sul, que por sinal ele acaba dando praticamente o mesmo endereço aqui do terminal rodoviário. E olha que do nosso lado esquerdo aí, essa plataforma elevada é o metrô. Então o terminal rodoviário Tietê está muito bem localizado e servido de transporte, tanto do metrô quanto de transportes urbano. Sem falar que da acessibilidade fácil ali à Marginal, saindo do estacionamento que eu chamo de Marginal, você já tem acesso direto à Marginal. Tem uma quantidade de táxi muito grande dentro desse terminal. Tem táxi aí daquele grupo especial de táxi, a Chame Táxi me parece. E tem os outros táxis comuns. Então é um terminal que está muito bem servido. É um terminal com um movimento extraordinário. Você que não conhece muito bem, que não frequenta muito, cuidado com a sua carteira, cuidado com a sua bagagem. Meu pai já foi roubado nesse terminal. Meu pai nem sequer se deu conta que a carteira dele havia sido levada. Eu não me lembro muito bem da situação, mas meu pai conseguiu vir para casa. Não sei se sobrou algum dinheiro ou se alguém foi buscar ele. Geralmente eu buscava meu pai nesse terminal toda vez que ele viajava. Não lembro muito bem da história. E aqui nós estamos passando em frente ao DEIC. E virando aqui à direita é só fazer o acesso à entrada lá do terminal. Eu vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a história do terminal Tietê. Eu estava curioso para contar essa história. Interessante que as matérias mais atuais dizem que o terminal Tietê é o terceiro maior do mundo. Ele já foi maior do que o terminal de Nova York, mas o terminal de Nova York continuou ampliando. E por continuar ampliando, ele ultrapassou o terminal de Tel Aviv e também o terminal Tietê. Então hoje o terminal de Nova York é o maior do mundo, o de Tel Aviv é o segundo maior do mundo e o Tietê ocupa a terceira posição no ranking dos maiores terminais rodoviários do mundo. Valeu, gente, muitíssimo obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Eu peço que vocês compartilhem o vídeo, deem like no vídeo, compartilhem nos grupos de zap da sua família, dos seus amigos, das pessoas que gostam de curiosidades como essas que foram contadas aqui. E não deixe de se inscrever no canal, dá uma força pra gente aí. Esse é o mínimo que a gente pede para vocês. Compartilhamento, inscrição e o like. Valeu, gente, obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima viagem.
so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever